Eu acho que ele influencia e influenciou a cultura brasileira da mesma forma que ele influencia todas as outras culturas. As pessoas se sentem muito confortáveis em saber que seus entes amados não estão mortos e não sumiram depois que a matéria morre, mas que continuam existindo e que existe uma justiça de Deus, acima de tudo, que faz as pessoas terem novas chances. Pessoas que hoje passam por dificuldades muito grandes, doenças, pobreza, imaginar que é só essa vida e que vão ter uma chance diferente, ou que essa chance vai ser só lá depois da morte, é muito difícil. Ele influenciou do mesmo jeito que todas as religiões influenciaram, porque aqui no Brasil tem todas as religiões, porque é um país laico, e aí cada pessoa pode escolher o que ela quiser. O Espiritismo é uma religião nova, né? Ainda não tem muito destaque ainda no Brasil, apesar que ela vem crescendo muito, né? O Espiritismo vem crescendo muito. Mas é uma doutrina aqui no meio que ela prevalece, ou que ela tem uma influenciação. Ela influencia as pessoas a rever muito os seus valores, a pensar muito na questão das consequências, na lei de causa e efeito, que não existe pecado e sim responsabilidade, né? Que nós somos os construtores do nosso destino, ou seja, ele transfere a responsabilidade que nós muitas vezes colocamos lá fora para nós mesmos, de acordo com os nossos atos e as nossas ações. Será o que nós colheremos. Tendo como o Consolador, porque o Espiritismo explica para mim coisas sobre a desencarnação, a vida no outro plano, sobre as dificuldades que nós passamos na Terra, as diferenças raciais, sociais, por que elas existem. O Espiritismo explica muito dos porquês que existem na vida que nós não encontramos explicações aqui na Terra. O Espiritismo, a parte religiosa é um pouco diferente das demais religiões que tiveram como base o catolicismo. Na verdade, são palestras, são discussões a respeito do Evangelho, sob o ponto de vista do Espiritismo lógico. Depois a gente recebe um passe, que é uma renovação de energia magnético. É um culto simples. Como eu respondi na pergunta passada, é que fora da caridade não há salvação. Ele nos ensina, o Espiritismo nos ensina que o alto amor é se doar, não é reter as coisas, é o contrário. Quem se ama se doa, porque segundo os princípios religiosos e cristãos, que nem nos ensina São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então a melhor maneira de ter é de se dar. E isso o Espiritismo explica muito bem, elucida muito bem. O da fé raciocinada. O Espiritismo nos diz que a gente não precisa ter medo de perguntar. Nunca vai chegar num ponto que alguém vai responder, não se toca nisso, é um mistério, é um dogma. Não, Deus deu a gente a inteligência e a gente pode usar e perguntar, e investigar e querer saber o porquê das coisas. Isso é muito importante. Como eu respondi agora há pouco, é uma religião muito nova, né? Ela não tem essa influência toda no país. Mas eu acredito que ela vai influenciar, à medida que ela cresça, as pessoas a saírem de si mesmo e se preocupar um pouco mais com o outro, porque ao contrário que muitos pensam, que a bandeira maior do Espiritismo está nos fenômenos, na mediunidade, não. A bandeira maior do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Acho que todas as religiões têm a sua relevância. Cada pessoa se afiniza com um tipo de religião e se aproxima de Deus por meio dessa religião.
o que eu acho mais interessante do Espiritismo não é ele enquanto religião, porque eu acho que a religião ela constrói barreiras entre os seres humanos. O que eu admiro no Espiritismo é a parte, como eu já disse, filosófica dele, que traz conceitos sobre o destino do ser, o motivo pelo qual as pessoas sofrem e sobre a noção da evolução por meio da reencarnação. Então eu acho que ele tem muita importância a partir dos seus aspectos filosóficos e agora científicos também. Toda religião é muito importante para a sociedade, porque a essência de todas as religiões é o bem ao próximo, né? Já diz Jesus, amar o próximo como a si mesmo e nos amar assim como ele nos amou. Então toda religião, e o Espiritismo ele não foge à regra, né? Ele tem uma importância muito grande na sociedade, como as demais religiões, de trazer o esclarecimento e o porquê da necessidade desse amor incondicional, sem exigir retribuições, gratidão, qualquer tipo de gratidão. A gente ser feliz na ação do bem. Aí o Espiritismo nos ensina que está o verdadeiro paraíso e a verdadeira libertação da nossa alma. A importância do Espiritismo para mim é mais no que se refere ao pilar filosófico dele. A teoria da reencarnação, que eu acho que é a mais lógica para explicar o destino da humanidade, de onde o ser humano veio e para onde ele vai. É nesse sentido. E hoje eu participo de duas casas espíritas, da atividade de duas casas espíritas. Uma é no Recanto das Emas, o Viva a Vida Kardec, outra na Fraternidade aqui, na 109 Sul. Lá nós trabalhamos, na Fraternidade, nós trabalhamos o Evangelho, estudamos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo e depois fazemos um tratamento espiritual, onde as pessoas recebem um passe, que nada mais é do que uma transfusão de energia, e depois no grupo mediúnico, que é onde a passividade é a manifestação dos espíritos, esses são esclarecidos pelos doutrinadores. E no Viva a Vida, nós fazemos uma obra assistencial, espírita assistencial, e também levamos as nossas palestras, os nossos cultos públicos à luz. O Espiritismo se tornou uma filosofia de vida para mim, é mais do que uma religião, é um estilo de vida, mudou muito os meus valores. Eu passei a ver a vida por uma outra ótica, e então o Espiritismo hoje para mim seria uma referência de como viver.